intelectual, proposição do tema nas escolas, é fruto da minha pesquisa de mestrado, que foi feita lá na Favo de Mel, né? Vamos lá, ver se eu me organizo melhor. Foi, Ana, foi melhor. O que acontece, né? Por um tempo da minha vida, eu morei em outro estado, e lá, foi no Pará, né? E lá no Pará, participei de um grupo de pesquisa dentro do Instituto de Biologia e tive a oportunidade de trabalhar com um colega da medicina e a gente desenvolveu, tanto em escolas da região de Belém, quanto nas escolas bem do interior, escolas ribeirinhas, escolas multisseriadas, quilombolas. A gente desenvolveu um projeto chamado Adolescência e Sexualidade Encarando Prazeres e Desafios. Eu estou contando isso para dizer porque quando eu cheguei a Favo de Mel, de alguma maneira, trabalhando com jovens e adultos com deficiência intelectual, esse tema já fazia parte, né, de estudos e de coisas que eu pensava em relação à pessoa jovem e adulta, né, de uma maneira em geral. Então, já havia essa experiência prévia, chego a Favo de Mel e me deparo com muitas histórias de famílias e alunos, né, em que o tema sexualidade recorrentemente, né, aparecia. Né, e pensar e fazer esse estudo primordialmente vem dessa concepção que eu tenho dessa pessoa. Quem é essa pessoa jovem e adulta com deficiência intelectual, né? Que é aquele capaz de refletir, de opinar, de falar sobre o que ele sente, o que ele quer, o que ele precisa, né? Então essa pesquisa, ela não poderia ter se dado de outra maneira senão a partir do que eles me disseram, né? Então a gente, a partir de grupos, que a gente chama de grupos focais, a gente conseguiu ouvir esses alunos, saber das necessidades, saber do que eles pensavam e a partir daí, né, desenvolver um estudo para propor nas escolas a discussão sobre o tema de uma maneira curricular. Né? Para que a pesquisa acontecesse, alguns caminhos foram importantes, né, de estudo. E aí a gente pensou na questão da formação dos professores, currículo e inclusão. A gente também estudou sobre a questão da pessoa jovem e adulta com deficiência intelectual, quem é esse sujeito, né? A partir do paradigma de suporte da Associação Americana e pensando o jogo na escola como interface de comunicação, porque o mestrado que eu fiz, além de você ter uma dissertação, né, também a gente precisa desenvolver um produto a ser compartilhado com a sociedade. E aí, o fruto desse estudo é o jogo, né, Sexualidade nas Trilhas da Inclusão. É um jogo físico que vocês vão ver já já. Então, quando a gente está estudando o fenômeno da sexualidade e entendendo esse fenômeno a partir do que os sujeitos, jovens e adultos com deficiência intelectual, estavam dizendo, algumas coisas surgiram. Então, a gente pôde falar sobre sexualidade, sexo e relação sexual, pensando o conceito de sexualidade, qual era o conhecimento que eles tinham sobre sexualidade, sobre sexo, sobre relação sexual, a identificação do papel da família, né, e como é que está se dando esse diálogo em casa. Então, isso também surgiu e a gente vai ver esses dados. Né? A gente falou sobre segurança pessoal, autodefensoria, assédio sexual, abuso sexual, né? A gente falou sobre namoro, afeto, relações interpessoais, a família e o namoro, como é que está, né? Como é que a família considera esse namoro, como é que está se dando, namoro e gravidez, sentimentos envolvidos. A gente falou sobre o freio social, né? Que é aquele olhar do outro sobre o que eu estou fazendo em um local que é público e não é privado. E por que esse olhar do outro tem que me frear? O que eu estou fazendo que é errado? Né? Então a gente também falou sobre isso. A gente falou sobre vida adulta e corpo humano, as diferenças entre o corpo do homem e da mulher, concepção, gravidez e parto, contracepção e doenças sexualmente transmissíveis. E aí, para a gente falar de cada assunto desse, né, a Ana falou um pouco da Fundação Síndrome de Down, né, lá de Madrid. Com a Fundação Síndrome de Down lá de Madrid, a gente aprendeu
um método de resolução de problemas, né, da professora Diana Cabeças e Luiz Pérez, que é o método PENTA. Esse método PENTA, a gente tem P como problema, o E, elaborar alternativas, N, negociar consequências, T, tomar a decisão e o A, agir e avaliar. Então é quando eu tenho um problema para ser pensado, esse problema entra, eu preciso elaborar esse problema para dar uma resposta. É um método, né, que a gente pode usar até na nossa vida. Né? Eu já falei do método PENTA em alguns lugares e eu já tenho amigos que dizem: Patrícia, já estou fazendo o método PENTA para pensar nos problemas. Então foi assim, a partir de 11 situações de problemas analisadas a partir desse método PENTA, né, tendo cada método uma situação, né, para que a gente pudesse elaborar o que estava ali, eu fui conseguindo levantar todo o conhecimento ou desconhecimento, as angústias em relação à questão da sexualidade lá com os nossos sujeitos. Né? A nossa primeira situação-problema, ela envolvia o tema preservativo. E aí o que foi possível identificar é que a maioria, né, dos participantes, ele diz que já ouviu falar sobre preservativo masculino, mas a grande maioria não conhece, nunca tinha visto preservativo feminino. Né? E uma outra coisa que muito poucos alunos relataram que podem falar sobre o uso da camisinha em casa. Né? E aí, algumas falas: peguei a camisinha na UPA, mas a minha mãe não sabe. E uma coisa importante que eu esqueci de dizer: os alunos envolvidos nessa pesquisa, eles têm de 19 a 38 anos, né? Todos eles. Tem gente que tem camisinha em casa, mas a família não pode saber. Eu sei que na hora de colocar a camisinha tem que apertar a ponta, e aí eu pergunto: mas você sabe por quê? E ele diz não. E a aluna mulher, que já tem 25 anos, diz: é verdade que tem vários sabores? Como assim? Então eles tinham muitas dúvidas, eles queriam muito saber, e eles não falavam sobre isso em casa de uma maneira bastante geral. A nossa segunda situação-problema falou de segurança pessoal, né? E aí a gente pôde entender que eles entendem sim os riscos, né, que estão relacionados à sua segurança pessoal, e mais ainda entendem que alguns alunos da escola, como a gente vê ali na fala, né, vocês acham que todos os alunos aqui da escola, de vocês saberiam se defender e proteger de uma tentativa de estupro? E aí a gente ouve, né, que não. Um aluno diz uns 20%. Muitos nunca ouviram falar. As pessoas vão conseguir enganar. Né? E eles trazem relatos que viram estranho alisando a perna da moça no ônibus. Aí o outro diz: isso é assédio sexual, é estupro. Então eles demonstraram na pesquisa que eles têm esse conhecimento de que existem coisas que são violentas ao corpo, né, deles, e que eles precisam se defender disso. Isso apareceu bem nitidamente. E aí a gente fala sobre o estranho, e eles ao final decidiram que nunca podem ir para o estranho. E tem o relato de um Boa Noite Cinderela. Então são coisas que eles vão ouvindo e vão trazendo, né, para o seu repertório de vida para realmente aprender, saber se defender. O PENTA 3 fala de namoro, e a maioria sabe que é namoro, mas eles, de uma maneira geral, entendem o namoro como algo à distância, sem contato físico, sem contato sexual. Muitas vezes um namoro que acontece pela rede social, ou pelo telefone, ou apenas no espaço da escola, sempre ali dentro daquele ambiente, né, com os mesmos colegas, né, sem nenhum tipo de contato fora do ambiente da escola. Né? E aí tem uma pesquisa das pesquisadoras Leme e Cruz, né, elas falam, né, que o dado mais expressivo de que as famílias permitem esse namoro com limite, né, e muitas das vezes não permitindo esse namoro, ou um namoro mais ainda naquela questão de entender até onde pode ir essa liberdade. Né? E aí eles falam: os problemas são as brigas, o ciúme. É ruim, porque se ela tinha um namorado, antes de trocar de namorado, tem que conversar, porque esse tema namoro, ele precisou surgir, porque na escola é muito comum, né? Eu estou namorando hoje, daqui a pouco eu não quero mais, aí eu termino, aí o coração está partido, aí é uma choradeira, aí enfim, né? Então são situações, problemas mesmo que vão acontecendo na escola.
escola e que foram tratadas, né, no jogo. Não pode namorar duas ao mesmo tempo, né, não dá, né, e aí a gente foi falando sobre isso. O Penta 4 fala do freio social, né, e aí entendemos como freio social o olhar do outro, que objetiva, né, indicar uma atitude questionável, e aí leva a pensar sobre os direitos e deveres, né, que a gente precisa falar disso, e sobre atitudes que são permitidas em local público e atitudes que são permitidas em local privado, né. E aí a gente fala disso, e aí abraçar e beijar muito na praia, pode, é possível, né, a gente estava falando sobre isso. E aí eles dizem, na praia é proibido. Beijar e abraçar muito na praia não é bom, porque pode rolar mais alguma coisa. Aí eu falo, o que o casal tem que fazer nessa situação quando parece que vai rolar mais alguma coisa? Aí um diz, procurar um motel. Porque todo mundo vai... Aí ela diz, né? Porque todo mundo vai olhar o casal fazendo as coisas. Aí o outro diz, tem que esfriar a coisa. O melhor é a coisa esfriar. A praia não é o lugar. E aí o outro diz, o cinema também não pode. Tem câmera e várias pessoas. Então, é exatamente para a gente falar sobre isso. O que pode quando a gente está no local público e o que pode quando a gente está no local privado, né? Aí, na situação problema 5, a gente falou sobre vida adulta e corpo, né? E foi, assim, um desconhecimento, né? Foi possível perceber um desconhecimento muito acentuado, principalmente considerando a idade dos envolvidos, né, em relação ao seu próprio corpo, tanto homens quanto mulheres, né, envolvidas lá no nosso trabalho. Então eu pergunto, por que vocês acham que o homem tem o órgão sexual para fora do corpo e a mulher tem o órgão sexual interno, dentro do corpo? E aí eles dizem, agora eu tenho que fazer matemática. Por quê? Mulher tem aquele negócio, aí o outro interrompe e diz assim, vai falar besteira. Porque eles não se permitiam ao início, nem ao menos nomear o seu próprio órgão genital, né? Falar o nome do órgão genital, né? Para a gente desconstruir isso, a gente precisou realmente falar de nariz, estômago, coração, joelho, pé, para que eles pudessem entender que o órgão genital não era um palavrão, não era uma coisa feia, não era um absurdo, né? A gente estava falando do nosso corpo e a gente podia falar disso, né? E aí, aí eu pergunto, vagina e pênis têm funções? E é uma risada geral, né? E eu continuo, mas a gente está falando de algo natural, né? São partes do corpo, para que servem? E aí há um silêncio total, até que uma das alunas diz, serve para o parto normal, mas dói. Então era a única função que ela conseguiu, né? E os meninos nem nada, né? A respeito do seu órgão genital. Vamos lá. O Penta 6 falou de afeto e relações familiares. E aí, né, eu sei que a gente está aqui diante de professores, famílias, né? E quando a gente fala desse Penta, eu preciso especialmente falar com as famílias, né? Por quê? Porque foi muito recorrente, foi muito presente, né? A fala dos alunos em relação a esse distanciamento em relação às famílias. A falta de coragem de conversar com alguém da família, né, sobre as questões implicadas na sexualidade. Muitas das vezes eu tive perguntas, né, durante os nossos grupos vocais e que eu o tempo todo tinha que intervir dizendo quem é a pessoa para você falar sobre isso? Porque existem perguntas que quem só vai responder é a família, né? Existem perguntas que dizem respeito ao que aquela família entende de possível naquele momento ou não, né? Então, eu precisava o tempo todo estabelecer com eles essa coisa de vá à sua família, é lá que você precisa, mas Patrícia, eu não consigo. Aí eu falava, você começa assim, ó, mãe, sabe aquelas aulas que eu estou tendo com a Patrícia? Que aí a sua mãe já vai se ligar, porque ela sabe o que a gente está fazendo aqui, que ela autorizou você estar aqui. Então é um caminho, né? A mãe já vai se preparar para o que você precisa falar. E foi uma felicidade muito grande, porque no decorrer da pesquisa, 3 famílias vieram me relatar, né, dos 15 alunos envolvidos,
que esse encontro aconteceu, né? Eles conseguiram falar sobre isso e foi algo bem especial para aqueles sujeitos, né? Então, algumas falas, né? Se eu falar de namorada, minha mãe fala que é a vassoura. Eu não falei para minha família porque eles não deixam. O tempo pode ajudar, porque namorar escondido não é uma boa solução. Isso também, essa fala é uma fala importante, porque no nosso grupo, né, de alunos, eu tinha, naquele momento, alguns casais de namorados. Então, assim, ainda tinha essa coisa a mais, né? E dentre esses casais, havia um casal que estava com um problema bastante sério até em relação ao namoro e como as famílias viam esse namoro. Essa fala, o tempo pode ajudar, namorar escondido não é uma boa solução. Quem falou isso foi o melhor amigo desse casal. Porque, na verdade, ele não falou isso para que eu pudesse ouvir, ele falou isso para que eles pudessem ouvir. Então, a confiança do grupo foi muito especial, sabe? Foi muito especial mesmo nessa pesquisa. E aí tentar conversar com a mãe e o pai ou outra pessoa da família, né? Eles iam falando. E aí aquela coisa, conversei, foi difícil. Eu falei com a minha mãe que eu ia namorar com ele. Essa é a nossa aluna com síndrome de Williams. Eu falei porque eu não tenho que me esconder. A gente namora pelo telefone, ele nunca foi à minha casa, nem eu na dele. Ele me convidou para a casa de praia e eu falei, mãe, eu vou dormir do lado dele. Aí o outro diz, não pode dormir junto do namorado, a mãe não deixa. E aí ela grita, eu já tenho 29 anos. Já foi, depois disso ela foi à casa de praia. Eu não sei se dormiu ao lado dele. Bom, o Penta 7, a gente falou de menstruação. Esse Penta foi... eu não imaginava que o desconhecimento fosse tão grande, tanto em relação aos meninos, quanto às mulheres, quanto em relação aos homens, né? Eu levei os objetos, né? Absorventes, interno, externo, e assim, os rapazes, eles não queriam nem olhar para aqueles objetos, como se fossem objetos absolutamente proibidos para eles, né? E o dado mais expressivo, nenhuma das nossas mulheres, né, envolvidas na pesquisa, e nem os homens, eles nunca tinham ouvido falar ou visto um absorvente interno. Então, quando eu mostrei o absorvente interno, foi um alvoroço, porque eles queriam saber o que era aquilo, que objeto era aquele, para que ele servia, para que era aquela cordinha. E a gente vê, né, as falas, homem também menstrua, né? Então eu tiro essa fala. Como abre, para que essa cordinha? Não quero nem falar disso. Homem não tem que saber de menstruação. E aí a gente foi desconstruindo, né, isso ao longo do nosso bate-papo, indicando o seguinte, que o homem, ele vai ter uma mãe, ele vai ter uma mulher, ele vai ter uma namorada, e quando ela estiver indo na TPM, aí de TPM eles sabiam falar. Então a gente foi desconstruindo isso, né, e foi bem bacana, porque a gente conseguiu avançar, né, em relação a esse tema. No tema sobre concepção e gravidez, né, ficou muito claro, de uma maneira geral, que eles ainda têm assim, muitas fantasias, muito desconhecimento sobre exatamente como é que se fica grávida, né? E aí tem algumas falas que foram muito, eu preciso correr, eu já sei, né? Tem algumas falas que foram muito contundentes, né? Nesse dia estávamos eu e a professora Carol, né? E aí um aluno de 28 anos, a gente falando sobre gravidez e parto, e aí ele diz assim, professora, aí ele abaixou na frente da professora, pediu para que ela abrisse um pouquinho as pernas, mas assim, de uma maneira absolutamente singela, pura, absolutamente, e falou, é assim, o médico vem com a chave do cofre, abre o cofre e aí tira o tesouro, que é a criança, né? Então, essa era a concepção dele, né, que foi explicada a ele durante a vida dele, do que era a concepção, né, do que era estar grávida, do que era, como é que aquele bebê ia sair dali, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso.
E a gente falou que o filho é um tesouro, né? Sempre vai ser, né? Mas a gente precisava também olhar todo esse processo por outros ângulos, né? E aí aquela coisa, a mulher não pode espirrar, senão o neném nasce. E teve um que disse assim, é por causa do girino. A mulher tem uma lua e os bichinhos vão entrando. Então, ele viu essa imagem em algum lugar, foi assim que ele, né, concebeu. E a gente foi falando sobre isso. E ainda teve a pergunta, homem pode ter filho na barriga? E aí com todo um material também visual, né? Vídeos, coisas que a gente foi buscando, coisas científicas, né? E a gente foi também avançando no tempo. Em relação a sexualidade, sexo e relação sexual, eles não faziam distinção entre esses temas, né? E eu preciso dizer que toda a pesquisa, ela concebeu a sexualidade como o que inclui todos os aspectos da vida humana, que se relacionam com a importância do ser humano indivisível, inclui a área central das relações humanas, carinho, sensualidade, erotismo, todos os fenômenos que influenciam a vida humana, e ainda a sexualidade genital, né? Porque a sexualidade, ela não está definida ou aqui, né, colocada só como algo genital. Ela é muito além, ela é muito mais ampla, né? Vão haver indivíduos, eu fui recente até lá ao Lages com a professora de Cléia Caxias, e eu tive um relato muito interessante de uma mãe que ela disse, meu filho tem uma dificuldade muito severa, né? E viver aquela sexualidade para ele era algo muito difícil. E a gente conseguiu, através da arte, ele faz esculturas, ele catalisou aquela energia de uma outra maneira. Então, a gente tem que entender a sexualidade dessa maneira. Ela é ampla, né? Ela é algo que não se limita, que não para, e não apenas na sexualidade genital, né? E o sexo, a gente pensou o sexo, né, como a consciência da personalidade, que inclui a consciência do próprio sexo, sendo importante que os sujeitos se sintam, homens e mulheres, podendo expressar suas características típicas, a sua sexualidade. E aí eles falam, eu não converso em casa, na escola está dando para conversar agora, só falei com a psicóloga, eu nunca tinha falado na escola sobre sexualidade. E aí ela pergunta, que é aquela pergunta que eu falei para vocês, existiram perguntas que deveriam ser feitas lá no contexto do lar, da família. Relação sexual é ruim? E aí ela continua, como é quando dá vontade? E aí eu, professora de educação especial, tenho que ter uma estreita parceria com as famílias para dizer, vem cá, ela está falando isso. Então, como é que a gente vai pensar isso, né? Como é que a gente vai pensar isso junto? Né? Não adianta o jogo que a gente conseguiu construir, ele não vai dar essa resposta, né? E aí precisa de uma estreita parceria com a família. Esse penta que fala de afeto e relações que envolvem namoro, e aí é aquela sofrência, né? Eu sofri muito, foi difícil, eu fugi, eu acho que pode dar briga, é difícil conversar em casa. Foi possível perceber relatos de namoros que só acontecem por telefone, namoro que só é virtual, namoro que é unilateral, ou seja, ele está namorando, mas ela nem sabe, ou ele está namorando, mas ela nem sabe. Né? Então a gente foi falando sobre tudo isso e foi muito interessante. Vou passar aqui, eu sei que eu já estou. O Penta11, a gente falou de masturbação, né? Era um tema que aflorava o tempo todo na escola, né? A gente ouvia das famílias, a gente ouvia das mães. Teve um relato, antes da minha pesquisa, que me chamou muito a atenção, de uma mãe dizendo que diante da ereção do filho, ela não sabia o que fazer, ela ficou tão nervosa que ela pegou uma garrafa de água gelada e jogou sobre ele. Né? Então, assim, relatos que me chamavam a atenção nesse sentido da gente pensar esse sujeito, 10 minutos, tá? Da gente pensar esse sujeito e pensar como é que a gente podia fazer para ajudar, né? E aí eles trazem algumas falas, né? Eu não posso falar sobre isso, tenho vergonha, né? Que a gente precisou conversar sobre isso, né? E depois a gente foi conversando. A nossa aluna com o Williams, que ela fala muito, né, a Marcinha, ela diz, olha a definição dela, né, sobre masturbação. O problema é a sexualidade.
quando não tem um companheiro, mas quer um companheiro. Sexo é uma coisa muito complicada. Por exemplo, você está em casa e diz, estou com vontade, quero fazer sexo, fica na ansiedade. Né? Então ela teve uma compreensão e foi fantástico. E claro que isso teve que ser um destaque, né? Meu padrasto falou que não pode fazer na frente de ninguém. Aí um outro diz, isso é errado. Aí eu pergunto o quê? Se tocar? E ele diz, né? Então a gente também trata esse tema no jogo. Então o produto do estudo, né? A partir de todos esses resultados que a gente conseguiu levantar com a fala deles, né? Então é do que eles estavam dizendo, do que eles estavam sentindo, né? A gente chega à produção final desse jogo, que é um jogo de sexualidade nas trilhas da inclusão. É um jogo físico, formado por um tabuleiro, né? Tem uma trilha, deixa eu ver aqui, tem uma trilha, né? E nessa trilha a gente tem emojis, né? Esses emojis, carinha feliz, carinha triste e o fique de olho, é uma comunicação não verbal, uma vez que muitos dos nossos sujeitos com deficiência intelectual, eles não leem, né? Então, à medida que eles vão caindo nas carinhas que tem uma representação, eles já sabem se vão ter um ônus, um bônus, o que vai acontecer, né? As figuras que compõem o tabuleiro interagem com os participantes, né? Como eu falei, né? Os participantes, eles dialogam o tempo todo com o jogo e com o grupo. No dia da validação desse jogo, né? Quando eu terminei a pesquisa, fiz o jogo, levei o jogo para validar, eles não sentaram, né? Eu tenho imagens, né? Eles não conseguiram sentar, porque eles estavam tão envolvidos com tudo que estava acontecendo ali naquele jogo, que ficou todo mundo em pé, em volta da mesa, e como eu tinha alunos que não liam, eu trabalhei com duplas ou trios, sempre colocando um que lia e um que não lia. E aí, pasmem, muitas das vezes o que lia não era o que sabia falar, não era o que sabia se expressar, não era o que queria dizer, né? Às vezes ela sabia ler, mas ela não conseguia expressar absolutamente nada a respeito daquela carta que ela leu. E ela precisava interagir com aquele jogo, interagir com aquele colega, e o que não lia era o que interagia, né? Isso aconteceu. Ele tem cartinhas, né? Então essas cartinhas, conforme ele cai, o peão cai no emoji, ele vai virar a cartinha correspondente, né? E aí, se você aprendeu, avance 3 casas, responda, avance uma casa, porque é uma carinha feliz, então tem sempre um bônus, né? Na carinha fique de olho, é sempre uma informação mais complexa para que o grupo possa pensar sobre aquilo, discutir sobre aquilo, né? Então também tem sempre uma compensação. Vamos pensar sobre isso, avance uma casa, né? Os absolutos podem ser internos ou externos. Vamos falar sobre isso, né? E aí a gente vai tratando os temas. E na carinha triste, né? Tem sempre um ônus, né? Volte uma casa, fique 2 rodadas sem jogar, pensando, né? Tem sempre alguma coisa que traduz, né? Algo que precisa pensar para não repetir ou para fazer de outra maneira, né? Esse jogo ele é acompanhado também de um manual. Achei importante fazer um manual, porque o objetivo é que qualquer pessoa possa usar nas escolas, e o manual sempre ajuda, né? Na segunda-feira dessa semana, eu tive a oportunidade de ir ao Colégio Pedro II, na Semana de Diversidade de Gênero, e levei o jogo, né, numa oficina, para uma turma de inclusão. Os alunos do ensino médio do Pedro II não queriam deixar que eu fosse embora. Apesar de não serem alunos com deficiência, eles estavam participando de uma oficina junto aos seus pares, aos seus colegas com deficiência. A interação, né, e a participação no jogo ela é tão interessante que todos eles se sentiram muito envolvidos, né, com aquele momento. Acabou, né? Não? O professor ele pode selecionar os temas que deseja trabalhar. O jogo ele pode ser realizado individualmente, em dupla, trio, né, grupo. Deixa eu ver. Os emotions, né, que se configuram como esse fator de inclusão, porque às vezes o aluno não lê, mas caiu naquela carinha, ele já sabe, né, ele já se anima, né. E algumas coisas, né. É possível
então, né, em tudo que eu pude ler, em tudo que eu pude estudar, e que eu pude observar mesmo, né, nos nossos grupos, né, focais, que a sexualidade da pessoa com deficiência intelectual, ela é como a de qualquer outro indivíduo, e que existem muitos mitos e tabus em relação à sexualidade, né. Preciso também dizer que é papel da escola, em estreita relação com as famílias, criar caminhos de orientação a respeito das questões relacionadas à sexualidade, né, para que a gente possa desmistificar, para que a gente possa orientar, para que a gente possa informar. E não é só o nosso aluno, né, é também as nossas famílias, é também as nossas escolas, né. Os conhecimentos que eles mostraram em relação às funções executadas pelo corpo, concepção, contracepção, relação sexual e tantos outros, foram muito superficiais e limitados, né? Principalmente a gente, considerando a idade dos nossos sujeitos, né? Eles recebem pouca ou nenhuma informação sobre o corpo, como que o corpo funciona, né? Para que serve, o que menstrua, né? Muito pouca informação. Não surgiu em nenhum dos 11 grupos focais, não surgiu em nenhum momento, eles não levantaram, né, a temática da homossexualidade, da identidade de gênero, né, sempre demonstrando um comportamento heterossexual, né, isso foi algo também que a gente apontou aí com a pesquisa, né. Uma outra coisa também que o jogo traz, né, é a questão do uso da internet, de acessar, ter acesso à rede social, imagens, né, que a gente acabou vivendo muito isso na escola, então o jogo também trata essa temática, né, e algumas perspectivas, prevenção, né, redução de riscos, né, superação de mitos, estudar, né, estudar sempre, né, e a orientação às famílias. Aí é um dos nossos momentos, né, a gente estava aí na parte dos alunos, e é isso. Obrigada. Só pedir para uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual a idade melhor para eu começar a conversar com meu filho. Ele tem 9 anos. Já está na hora. Já? Obrigada. Claro que tudo dentro do seu momento, né? Até da curiosidade que ele te traz, né? Então, a partir dessa curiosidade, dentro desse momento do universo de 9 anos, é disso que a gente está falando, né? Já está na hora nesse sentido, tá? Eu queria saber assim, sobre a abordagem, né, em relação ao comportamento deles. Que no caso, o meu filho tem 20 anos e ele, cada vez que ele vê uma menina que faz mais ou menos o tipo dele, ele gosta de meninas neurotípicas, um pouquinho mais velhas, então fica num fogo que é uma coisa difícil, né, de trabalhar. Então, como é que, assim, que tipo de intervenção, né, você sugeriria? Informação. Informação é fundamental, né? Então, assim, buscar falar mesmo com eles sobre isso. O que é legal? Como é que você chega numa menina? Né? Como é que ela vai gostar de ser abordada? Né? E permitir essa interação, né? Nunca afastar, nunca negar, porque quanto mais ele se aproxima, quanto mais ele vive isso, e quanto mais, à medida que ele tem algum comportamento que não seja adequado, alguém limita, ó, aqui isso não foi bacana. E por que não foi bacana? Não foi bacana por isso e isso. E aí ele vai aprendendo, na informação mesmo. Eu só quero reforçar a importância do tema, porque eu trabalho com alunos do ensino médio, lá da FAESEC, Escola Oscar Tenório,
E eu sinto o quanto essa questão não resolvida, né, ela traz infelicidade para eles. Porque eles estão convivendo com meninas bonitas, né? A maioria delas já tem uma atividade sexual, eles se sentem muito excluídos porque eles não sabem como se aproximar desse processo. A gente tenta conversar muito sobre isso, mas a família está out no processo, principalmente. E aí a gente vê o quanto, na verdade, eles ficam infelizes e com uma baixa estima ao não conseguirem resolver a questão. Sabe, professor Luciano, na minha banca, né, um dos professores da minha banca, ele disse assim: você não contente em falar de sexualidade, ainda vai falar de sexualidade da pessoa com deficiência intelectual. E aí, na hora eu me assustei um pouco com o que ele disse, mas depois eu fiquei pensando, os mitos são muito grandes e os dramas são muito grandes, né? Os dramas vividos não só pelos nossos alunos, pelos nossos jeitos, mas pelas famílias. Já está no momento. Mas pelas famílias, né? Então a gente precisa muito realmente falar sobre isso, a gente precisa levar isso para essa escola, né, de uma maneira criteriosa, de uma maneira, né, organizada.